Lucy! Emmett! Não! Aguente firme, plantinha, porque nós vamos salvar a Lucy! E todos que foram capturados. Aí está o sistema Sistar. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cena Pós-Créditos e hoje nós estamos aqui para falar sobre o mais novo filme da franquia Lego, Uma Aventura Lego 2. Mas então, como é que tá? Bem, o filme dessa vez foi dirigido pelo Mike Mitchell, que causou um pouco de preocupação em mim, assim, não porque eu não tenha fé no cara, mas... dá aquela certa preocupação. Mas apesar da troca de diretor, o filme ainda mantém a maioria da produção do filme anterior. Então você vai ver que a qualidade não muda muita coisa, que a história realmente parece fluir tão bem quanto a do primeiro, e as vozes continuam as mesmas. E bem, olha, apesar de ter meio que tacado o pau no diretor logo no começo do vídeo, eu tenho que falar que ele fez um ótimo trabalho. Já adianto que ele fez um ótimo trabalho e que eu realmente tenho que reconhecer que o cara manjou muito bem do filme. Mas e aí, qual que é a história desse filme? O segundo filme começa exatamente onde o primeiro acabou. No primeiro a gente vê que tem toda aquela história dos Legos e por trás tem histórias também de pessoas reais. E no final do primeiro filme, depois de toda aquela história com o pai e com o filho, eles falam que vão trazer a irmã pra brincar junto com eles. E acaba com aquela piadinha sobre os Legos infantis invadindo toda a cidade lá onde os Legos normais viviam. Os brinquedos infantis vieram uma vez, conseguiram destruir toda a cidade e ficaram vindo, destruindo durante 5 anos. Que é meio que uma metáfora pra irmãzinha pequena que não sabia brincar direito ainda e ia lá e destruía toda a cidade querendo se enturmar com o irmão. E bem, o que acontece com os personagens Lego em toda essa história? Bem, eles meio que cansam de estar sempre reconstruindo a cidade, de toda vez terem que ir lá, ter todo o trabalho de construir tudo pra depois os aliens, né, virem, destruírem tudo, e eles meio que só perdem toda a esperança de ter uma cidade completa de novo e vivem nessa distopia à la Mad Max, né, que onde tudo é deserto, tudo é quebrado, todo mundo tem que ser durão, todo mundo tem que ser super forte e não tem como ser feliz mais e não sei o que, e tá basicamente todo mundo nesse estado, exceto o Emmett. O Emmett, ele vai estar do mesmo jeito que no primeiro filme, vai ser aquela pessoa super feliz, super caricata, super... tudo é incrível. E basicamente vem uma invasão alienígena desse planeta ainda dos Legos de criança, né? Eles vão vir, eles vão invadir o mundo e eles vão falar, olha só, eu quero pegar 5 personagens aqui, levar pra esse outro mundo e lá vocês vão conhecer a rainha do nosso povo. E dito e feito, é isso que acontece, só que o Emmett é deixado pra trás porque julgam ele como se não fosse ninguém especial. De novo. E cara, o que falar sobre os personagens novos, o planeta novo que aparece no filme? Bem, eles são todos personagens fofinhos, são todos personagens mais de menina, digamos assim, só por falta de um termo melhor. São todos fofinhos, cheios de glitter, cheios de luz, cheios de cores, de rosa, azul, tudo pastelzinho, tudo. E, cara, são todos muito divertidos de ver, principalmente a rainha. A rainha tem essa gimmick dela que ela consegue mudar de forma, ela consegue ser tudo o que ela quiser, basicamente. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Lego que eles usam para representar esse planeta novo é um Lego um pouco mais recente, estilo Lego Friends, onde os braços e pernas eles se mexem de um jeito diferente. As pernas são juntas e os braços não são gordinhos e com as mãozinhas que nem os Legos tradicionais. Então eles pegam esses brinquedos novos e adaptam para funcionar junto com os clássicos e funciona muito bem, é bem legal de ver, é bem divertido. Parece realmente que são alienígenas, pelo jeito diferente deles serem. Então o resto da história vai ser basicamente a Super Estilo lá, capturada, levada para outro planeta, tentando descobrir o que está acontecendo naquele planeta inteiro, tentando escapar junto com os outros amigos dela, e o Emmett, que ficou para trás, tentando chegar nos amigos dele para salvar todo mundo e voltar tudo ao normal. Nisso ele conhece um personagem chamado Rex, que é um personagem completamente novo, que parece saber tudo sobre o planeta novo, para onde os amigos dele foram levados, e é esse personagem super durão, super radical, no qual o Emmett tenta
se basear. Ele quer ser mais durão, né? Porque ele é essa pessoa super cheia de compaixão. E ninguém mais é dos amigos dele. Todo mundo virou pessoa super sem emoção. Então ele acha que talvez seja melhor ele crescer e amadurecer pra conseguir conviver num mundo melhor com todos os outros. Tem todas as reviravoltas que eu não vou comentar muito aqui, mas no final tem mais aquela coisa do emocional, né? Que além de ter a história dos Legos, ele apela para as emoções do pessoal que está assistindo, da plateia, que se relaciona muito com os brinquedos. Eu achei que esse segundo capítulo foi realmente uma sequência digna do primeiro, porque o primeiro muita gente considera como um filme muito especial, eu inclusive. Eu acho que nesse segundo capítulo a história já foi um pouco mais rasa. Apesar de eu ter falado que tem um momento emocional, e realmente tem, não é um momento emocional que vai apelar para todo mundo como o primeiro apelou. Eu acho que é um momento emocional digno, de verdade, só que ele não é tão forte, o que não quer dizer que ele seja ruim. Ele é muito bom, mas ele não tem a mesma força do primeiro só. Mas um diferencial que esse filme vai ter do primeiro filme é com certeza a comédia. Esse filme tem muita piada, desde o começo do filme até o final, ele é cheio de piadas. E as piadas não são tipo, uma acerta, uma erra, uma acerta, uma erra. Não, pra mim todas acertaram. Talvez algumas fossem um pouquinho mais infantis, mas assim, até as mais infantis me deixaram com um sorriso na cara. Eu achei que elas foram realmente muito bem construídas, muito bem pensadas e, cara, parabéns pros roteiristas, porque todas funcionaram muito bem. Nenhuma delas veio numa hora errada, nenhuma delas estragou nenhum momento emocional, elas realmente foram muito bem. E, cara, eu me diverti muito com esse filme. Então a gente basicamente tem uma sequência que tem uma história um pouquinho mais fraca do que a do primeiro, mas ainda assim muito boa, e uma comédia que foi amplificada em muitos %. Esse filme é bem musical, ele é com certeza muito mais musical do que o primeiro. Ele tem as musiquinhas pop lá dele, e tem outras músicas cantadas pelos personagens, a la Disney, né? Tipo, pra falar dos sentimentos, do que eles querem, dos objetivos e tudo mais. E são músicas que, olha, alguma outra eu confesso que eu não vou lembrar daqui a uns 2 dias, eu já vou ter esquecido que elas existem. Mas tem umas que eu sinto que vão ficar na minha cabeça por um bom tempo. Se eu tivesse que falar alguma coisa ruim sobre esse filme, seria um pouco do vilão. Porque eu não vou comentar muito, até porque pra não dar spoiler, mas dá pra ver depois de um tempinho que o vilão é meio que previsível, né? As ações dele são previsíveis e tudo mais. Esse momento mais previsível só chega mais pro fim do filme, então eu acho que não prejudica tanto o resto da narrativa. E eu senti que faltou um pouco de atenção pros personagens secundários. A Super Estilo ganha muita atenção, o Emmett também, o Rex ganha muita atenção, e o Batman ganha muita atenção também. Claro, ele é um dos personagens principais do primeiro filme. Só que eu senti que tiveram outros personagens que estavam um pouco jogados demais. Tipo, a Unigato estava jogada demais, o astronauta, o pirata, eles aparecem lá, fazem as piadinhas deles, mas no final eles não fizeram diferença nenhuma nessa história. Apesar de terem sido os escolhidos para serem levados para outro planeta. Eles não fizeram nada além de fazer piadas. Foi o que eu senti basicamente. A animação também, ela tá numa qualidade igual, se não for superior à do primeiro filme. É claro, você não vai ver tanta diferença, assim, ainda é aquele stop motion misturado com CGI, com algumas partes em live action que a gente já tá acostumado. Só que a diferença desse pro primeiro filme é que a direção de arte tá incrível, tá maravilhosa. Todas as cores, os efeitos visuais, as escolhas de cenário, a iluminação... eu não diria que tá muito melhor que a do primeiro, mas com certeza teve uma melhoria e que deixa o filme visualmente espetacular. E se eu tivesse que dar uma nota pra esse filme, cara, eu daria um 8 de 10. Esse filme é muito bom, tem algumas falhinhas, um ou outro design de som que eu achei que poderia ter sido melhor, porque eles brincam muito com essa coisa os efeitos sonoros como se fossem feitos pela boca humana, então tipo os motores vão fazer em vez de ser um barulho real de motor. Eu achei que funcionou em muitas vezes, mas em outras distraiu um pouco. E eu achei que às vezes quando tava tocando uma música e um personagem tava falando ao mesmo tempo,
não casou muito bem. Mas isso também pode ser problema com a dublagem brasileira e não com a original, que eu não cheguei a ver. Então, 8 de 10 pra esse filme. Recomendo muito vocês verem, especialmente se gostaram do primeiro. Mas eu recomendo vocês verem o primeiro antes do segundo, caso vocês não tenham visto. Então é isso, pessoal. É isso que eu tinha pra falar. O que você achou? Falei pouco? Falei demais? Deixe aí nos comentários. E se gostou do vídeo, lembra de deixar o like que ajuda muito. Então é isso, pessoal. É tudo que eu tinha pra falar. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou!